E aí, na sequência, eu vou falar um pouquinho de como eu uso arte em sala de aula para motivar os alunos, para inspirá-los também. E aí, dentro disso, como surgiu a ideia da fisiologia, da fisioarte, e junto com a fisioarte, então, vou tirar o meu só para melhorar, junto com a fisioarte, veio também a ideia da gente fazer da fisioarte também um projeto de extensão. Bom, então eu vou começar para falar sobre arte. Eu vou trazer a denominação desse filósofo alemão do século XVIII, né, que é o Arthur Schopenhauer. E o Arthur Schopenhauer, muito estimulado principalmente pela filosofia do Oriente, da filosofia budista, ele acreditava que o sofrimento ele era inevitável na vida de cada um. Tanto é que ele publicou esse livro, As Dores do Mundo, e As Dores do Mundo, ele fala um pouco dessa sua filosofia e ele diz como que a gente pode amenizar esse sofrimento que é inevitável. E muito desse sofrimento, segundo ele, vem de uma vontade que a gente tem. Ele chamou isso de vontade. Foi traduzido, né, em português para vontade, em inglês, em alemão, obviamente, eu não sei, mas em inglês é Wild of Life. E aí, essa vontade, muitas vezes, ela está fora de contextos sociais, ela pode lhe prejudicar, ou prejudicar o próximo, ou quando você consegue sanar sua vontade, logo você tem uma outra vontade. Então, é isso que muitas vezes, segundo ele, traz para a gente o sofrimento. E essa vontade é inerente, todo mundo a tem. A gente precisa saber controlá-la. E o que ajuda, segundo ele, dentre as coisas que ele sugere que ajuda para amenizar essa vontade e, consequentemente, as dores do mundo, é a arte. E aí ele diz assim, que a arte é uma redenção. Ela livra da vontade e, portanto, da dor. Torna as imagens da vida cheias de encanto. Então, essa é a importância da arte na vida do Schopenhauer, que é para amenizar as dores do mundo. Cito agora também um escritor inglês, o Oscar Wilde, e ele escreveu assim, tem frases maravilhosas dele, era um escritor extremamente inteligente, né? E aí tem uma frase dele que diz assim, ó, não haveria neblina em Londres antes de Whistler começar a pintá-las. O Whistler é esse quadro aqui, é desse artista, James Whistler, que também era americano. E aí ele diz aqui, obviamente que os ingleses viam e viviam dia a dia da presença da neblina em Londres, mas o que ele quis dizer é quando você vê a neblina de Londres através da arte, ela passa a ter uma outra conotação, talvez uma conotação mais bela, porque a arte tem essa capacidade de despertar na gente o belo, a gente tem a capacidade de ver as coisas de um outro ponto de vista, e esse outro ponto de vista pode ser um ponto de vista mais belo, mais esperançoso. Bom, um outro que eu cito também é um escritor, ele era poeta, na verdade, alemão, chamado Heinrich Heine, e o Heinrich Heine escreveu esse livro chamado Viagem ao Harz, que é tipo um diário de bordo dessa viagem que ele fez nessa região. Eu coloquei aqui embaixo ó, uma foto dessa região, é uma região de trilha que eles têm lá na Alemanha, diz que é muito bonito, e é um ponto muito turístico, muitas pessoas vão para essa região fazer trilha. E aí, durante a trilha dele, então, ele teve várias experiências e acabou escrevendo esse livro. E inclusive, interessante que nesse livro ele descreve, inclusive, o encontro que ele teve com Schopenhauer, que também estava fazendo essa trilha. Nessa trilha, ele também conheceu um homem chamado Johann Friedrich. E o Johann Friedrich contou para ele que quando ele era menino, ele gostava muito de usar a faca para cortar rabo de animais, que ele tinha esse hábito. Imagine você
tá lá, embora esteja nesse lugar extremamente bonito, e escuta uma história dessa. Você vai ficar com medo do Johan, né? Gente, ele é um psicopata, né? Mas, na verdade, o Johan, na vida adulta, ele se transformou e foi muito conhecido na época dele em um famoso cirurgião plástico. Então, aquela vontade que ele tinha traduzir essa vontade numa ação negativa, quando adulto, essa mesma vontade ele a traduziu numa ação positiva. E quem leu esse livro do Heinrich Heine e gostou muito foi Sigmund Freud, principalmente dessa história do Johann Friedrich. Quando o Freud leu essa história, ele fez a seguinte interpretação, de que o Johann Friedrich, na verdade, estava fazendo uma sublimação. Então, ele estava pegando um desejo, uma vontade dele negativa e transformando em algo bom. Por que é importante o Sigmund Freud ter sido influenciado pela arte? A arte aqui, no caso, é a literatura. Quem sabe um pouco, conhece de psicanálise, sabe que um dos tratamentos para a psicanálise, para pessoas que são neuróticas e na época eram chamadas de histéricas, é a sublimação. É você pegar esse sentimento ruim que você tem, ou desejos ruins que você tem, sublimá-los para coisas boas. Né? Então, tá aí, então, um exemplo da arte influenciando a psicanálise. Bom, um outro exemplo que eu dou também é do Freud. E aqui é conhecido também que o Freud, ele era muito fã de um outro escritor russo, né? O Dostoiévski. E aí, lendo Dostoiévski, ele leu um conto do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo, que eu acho fantástico. Tem para baixar na internet. Nesse conto, o Dostoiévski conta a história de um homem que tinha decidido que ele ia se suicidar. Ele tinha comprado, inclusive, um revólver e estava indo para casa. No caminho de casa, ele foi puxado por uma criança desconhecida. Essa criança o puxou desesperadamente, pedindo a ajuda dele. E ele empurrou a criança e continuou o caminho dele e foi para casa. No entanto, quando ele chegou em casa, ele começou a pensar do que ele tinha feito e teve um certo remorso. E aí ele começou a pensar naquilo que ele tinha feito e dormiu. Quando ele dormiu, ele sonhou que de fato ele tinha cometido suicídio e que ele foi enviado para um lugar muito parecido com o paraíso judaico-cristão, né, que a gente bem conhece. Então, cheio de harmonia, de pessoas felizes, né, de natureza pura e bela, essas coisas todas. E ele ficou encantado com aquilo, com as pessoas em extrema harmonia umas com as outras. E ele começou a viver ali com aquelas pessoas. E aí, um dia, ele contou uma mentira inocente. No outro dia, ele contou uma mentira que não era tão inocente quanto a primeira, e assim foi virando uma bola de neve, que essa mentira se tornou em arrogância, que se tornou, bom, no final das contas, se tornou uma guerra, até que teve o primeiro assassinato nesse paraíso. Bom, deixa eu só, eu vou só, porque aqui está um pouquinho barulhento aqui em casa, deixa eu só pedir silêncio para o pessoal. Pelo amor de Deus, eu tô dando aula. Oi, desculpa, gente. Bom, a gente tem que se acostumar com isso também. Voltando, então ele estava lá. Bom, quando teve o primeiro assassinato nesse paraíso, esse homem percebeu que ele era a serpente daquele paraíso. E aí ele acordou. Quando ele acordou, ele fez a seguinte reflexão: olha, eu acho que, na verdade, tudo de mal que acontece comigo, o responsável sou eu mesmo, não são as pessoas, como eu costumava sempre culpar o mundo, as pessoas ao meu redor e tudo mais, mas não, eu mesmo. Ele fez essa seguinte reflexão,
Imagine, então, o quanto esse conto do Dostoiévski, essa arte, a literatura, não influenciou o Freud na sua psicanálise. Para quem conhece o mínimo, que é o que eu conheço também da psicanálise do Freud, eu não preciso nem explicar o quanto esse conto o influenciou. Bom, eu dei 2 exemplos de como a arte, de forma consciente, eu vou chamar assim, ela pode nos influenciar. Agora eu vou dar alguns exemplos de como ela pode nos influenciar de forma até inconsciente. E aí eu peguei alguns trabalhos que podem ser facilmente baixados na internet através do site PubMed. Aí eu começo com esse aqui, ó, mostrando que a música, vou colocar aqui para vocês, mostrando que a música, ela pode ter efeitos positivos, diminuindo a ansiedade de pessoas. Desculpa, deixa eu pôr aqui de novo. De pessoas que serão submetidas, de pessoas que vão ser submetidas a um procedimento invasivo, como uma colposcopia. Tem outros exemplos também que mostram que mulheres, momentos antes da cesárea, que ouviram música clássica, né, todos esses exemplos aqui, estudos foram feitos com música clássica, essas mulheres também diminuíram a sua ansiedade na hora do parto. E aí tem vários estudos também mostrando que a música clássica traz também efeitos benéficos cardiovasculares. Tem inúmeros trabalhos, se vocês forem procurar, mostrando do efeito da música clássica em crianças com epilepsia, um efeito extremamente positivo. E tem um trabalho também, tem mais de um, na verdade, mostrando que neurocirurgiões, quando eles, durante a cirurgia, quando eles escutam música clássica, o pós-operatório dos seus pacientes é melhor. Olha que interessante, né? Inclusive, eu disse que tem mais de um estudo, num dos estudos mostra também que não só música clássica, mas também rock. Quando esses neurocirurgiões escutam rock, também há uma melhora, né, do pós-operatório dos seus pacientes. Bom, então, esses são exemplos de como a música pode nos influenciar de forma inconsciente. Aí vocês podem perguntar, mas como será que ela influencia? Não se sabe exatamente, a gente só vê o resultado positivo disso, e vocês devem ter vários exemplos, né, de como a música os acalma, faz relaxar, uma música como tranquiliza, assistir um filme relaxa, né? Então, vocês têm vários exemplos. Ou como você, por exemplo, lê um livro e como aquilo influenciou você, fez com que você passasse a ter uma visão completamente diferente do mundo, né? Então, a música... Mas em relação a isso que eu estou falando, dessa ação inconsciente, tem alguns indícios mostrando que essas músicas, por terem muitas dissonâncias, e aí quem entende de música pode falar melhor do que eu, complexidade entre as notas, tal, tudo isso faz com que haja uma ativação de diferentes áreas dos cérebros, envolvidas com emoções, envolvidas com modulações vegetativas, e toda essa integração, eles acreditam, faz com que você tenha esse efeito positivo. Tudo bem? Bom, agora eu vou mostrar para vocês também um livro que é de um filósofo, ele é contemporâneo. Nossa, é um filósofo inglês chamado Alain de Botton. Inclusive, o Alain de Botton tem uma página na internet, na verdade um blog, e também um canal no YouTube chamado School of Life, muito bacana, em que ele ensina você a utilizar a filosofia clássica no seu dia a dia. Bom, e aí voltando a esse livro dele, ele e o John Armstrong, eles sugerem que a arte pode ser utilizada como terapia. Literalmente, eles sugerem que os museus, eles possam ser verdadeiras clínicas terapêuticas. E aí eles dão vários exemplos de como a arte poderia ser usada nessas terapias. Uma vez que, por exemplo, esse aqui é um exemplo do livro, ele mostra essa arte aqui, né, essa fotografia, e diz que pode mostrar para você, o quão importante é na sua vida a sublimação. O que ele quis dizer com isso? Você transformar a dor em algo belo.
né? Aqui está mostrando uma pessoa trans, e a gente sabe que essas pessoas sofrem preconceito, né? É uma barreira difícil que elas precisam transpor, isso traz sofrimento, mas aqui tudo isso foi traduzido de uma maneira extremamente bonita, né? Nessa fotografia. Nos ajuda, pode indicar indignação, como, por exemplo, eu coloquei aqui esse exemplo desse quadro do Cândido Portinari, dos retirantes, e a gente que mora aqui na região Nordeste sabe como a seca, principalmente quem viaja para o interior, aqui da Paraíba, eu já vi alguns lugares assim, você vê como a seca, ela influencia e como ela maltrata a nossa população. Ou pode trazer, por exemplo, racionalidade, eu coloquei, são exemplos que eu coloquei, tem aí da Tarsila do Amaral, Abapuru, isso traz racionalidade, se você, por trás disso, você conhece a história desse quadro, você sabe o sentido com que esse quadro fez e a importância que ele teve para a arte no Brasil, para uma arte genuinamente nacional. Eu quis dizer isso porque, é claro, isso aqui são exemplos que eu tirei do livro e exemplos que eu dei de quando eu olho essas obras e tenho essa impressão. É claro que isso é extremamente pessoal. Por quê? Porque quando você está diante de uma arte, qualquer que seja essa arte, você vai analisá-lo, interpretá-lo, ela vai ter efeitos sobre você baseados na sua realidade, na sua experiência, no seu modo de ver o mundo, né? Então, isso é bem particular de cada um, mas ela tem esses efeitos, né? Bom, ela é importante também, importantíssima, eu acho, essa função da arte, que é a rememoração. E aqui tem o Guernica, do Pablo Picasso, que é bem conhecido esse quadro aqui de cima, né? Que fala, né, sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi extremamente sangrenta. E por que é importante eu ficar relembrando que teve uma guerra na Espanha que foi extremamente injusto, várias pessoas inocentes morreram? É importante a gente ter essas memórias para que a gente não esqueça e não cometa os mesmos erros, né? Muito do que a gente tem conversado, pelo que a gente tem vivido hoje, não só no Brasil, mas no mundo, sobre isso, né? Não deixar coisas ruins do passado, pela experiência que a gente já teve, retornarem. Recentemente eu li um livro de um judeu, ele já faleceu, mas ele viveu, quando adolescente, em campo de concentração, e ele, acho que dos 12 aos 15 anos, inclusive em Auschwitz, ele passou um período lá. E aí é muito triste, obviamente, o livro, não vou entrar em detalhes, o nome do livro é The Night, e o nome do autor é Elie Wiesel. E ele ganhou o prêmio Nobel, né? Ele sobreviveu, ele tinha 15 anos quando acabou a guerra, e aí ele conta no discurso dele do prêmio Nobel que quando acabou a guerra e eles foram resgatados, um dos companheiros dele perguntou assim: e agora? O que a gente vai fazer? E ele disse assim: olha, eu não sei você, mas eu vou dedicar os meus dias à memória do que aconteceu aqui. Porque se eu não fizer isso, é como se eu fosse conivente com o que está acontecendo. Então, eu achei aquilo tão bonito e para mim fez muito mais sentido quadros que me remetem a rememorar algum fato passado. Bom, seguindo então minha linha de raciocínio, tem quadros que podem nos ajudar a trazer a melhor compreensão de nós mesmos, como esse aqui da criação de Adão, de Michelangelo. A compreensão de nós mesmos é extremamente importante. Segundo, por exemplo, o filósofo Aristóteles, você chega à felicidade quando você tem uma compreensão de si mesmo, né? Esse é um dos meios de se atingir, se chegar à felicidade. Pode trazer reflexões, né? Poxa, o que o Andy Warhol quis dizer com esse monte de Marilyn Monroe aqui? Todas a mesma foto, mas com cores diferentes, né? Será que ele quis dizer que a nossa sociedade ela é massificadora, no sentido de que nós todos temos um iPhone número 10, todo mundo veste tênis Nike, todo mundo usa bolsa quem? Bom, bolsa da moda, coisa da moda. Será que ele quis dizer isso? Ou seja, que a gente, na verdade, acaba sendo uma coisa só? Não sei. Aí vai de cada um, né, o olhar sobre isso.
A arte traz, é uma das coisas que eu gostaria de chamar mais atenção, e aí eu coloquei aqui o Botticelli como exemplo, que é beleza. E aí tem um documentário muito interessante na internet, chamado assim, Why Beauty Matter? Por que, que a beleza é importante na arte? Por que, que ela tem que trazer beleza? Eu acho, ele traz um exemplo assim magnífico e eu achei extremamente importante. Uma das artes que nós temos também é a arquitetura. E aí ele traz um exemplo de como você tem uma cidade planejada de arquitetura. Ter uma arquitetura planejada e uma cidade que não tem arquitetura planejada, como aquilo influencia no dia a dia das pessoas. Ou seja, você viver num lugar harmonioso, bonito, isso influencia no seu dia a dia, né? E a arte ajuda isso, então, você a ver beleza na vida. E essa beleza você passa para o seu dia a dia. Você vai querer cumprimentar o amigo, você vai trabalhar melhor, você vai ser uma pessoa que quer ajudar mais o próximo, que vai ter uma compreensão melhor de si mesmo. Eu acho que a arte traz, eu acho que do que a arte traz, uma das coisas mais interessantes que eu acho é trazer beleza para a vida da gente. Bom, e aí tem vários outros exemplos, como a compaixão, claro, quem conhece aí A Vida Aqui é um quadro da Frida, né, Kahlo, quem conhece a vida da Frida sabe, não tem como não sentir compaixão, não se emocionar com uma mulher que teve a vida sofrida que ela teve, né. Esse quadro aqui do Monet traz serenidade, acho que é uma coisa tão importante para a vida da gente, né? Ou, por exemplo, esse outro quadro do Van Gogh, Empatia, sim, para uma pessoa com esse talento extraordinário que ele teve, mas com o psicológico extremamente abalado. E curiosidade, claro, né? O sorriso enigmático aí da Mona Lisa traz muita curiosidade. E beleza também, claro, cada um vai interpretar, e não tem uma coisa só. O que eu quis dizer com tudo isso é que a arte pode nos estimular de diferentes maneiras e promover em nós diferentes emoções. É claro que eu não vejo só curiosidade, na obra da Mona Lisa tem beleza também, e outras coisas, estética, e tem várias coisas. Mas o que eu quis é mostrar exatamente isso, como a arte, ela traz tantas coisas benéficas para o nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem a cultura de ter contato com a arte. Nós somos um país rico em arte, mas a gente não tem essa cultura. Né? Por exemplo, eu que moro agora aqui na região Nordeste, em João Pessoa, e quem mora aqui, quem foi visitar a fazenda dos José Lins do Rego, que tem aqui, né? Quem já teve a oportunidade de ir na casa em Ilhéus, na casa e agora me fugiu o nome dele, do Jorge Amado, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa bacana que a gente pouco explora, né? Ou mesmo o Carnaval de Olinda é arte pura, né? Aquele carnaval cheio de cores, de alegria e dança, e a gente pouco explora isso. Isso tem a ver com o incentivo que a gente recebe para isso, né? Que é pouco. Bom, e aí falando um pouco mais sobre arte, o João já citou esse trabalho da Hussein, que ela era uma professora de arte americana, e ela fez o seguinte: ela pegou e submeteu alunos, aqui nós chamamos do Fundamental 1, que é da primeira à quinta série, e Fundamental 2, da sexta série ao nono ano. Ela pegou grupos do Fundamental 1 e do Fundamental 2, e esses grupos de alunos tiveram durante 4 anos, uma vez por semana, a aula de arte com ela. E aí, sabe o que ela foi perceber? Que esse grupo de alunos que foram submetidos durante 4 anos, uma vez por semana, à aula de arte, eles tinham mais atenção nas outras disciplinas, viu? Ela foi analisar a língua inglesa, aula de matemática, redação. Então, os professores, né, relatavam que eles tinham muito mais atenção, pensamento crítico, consciência, serenidade, eram muito mais capazes de fazer reflexões.
E o que ela achou bacana é que isso não é passado de forma, isso não é, você não aprende isso. Olha, hoje nós vamos ter aqui na aula de arte uma aula de atenção, ou uma aula sobre o pensamento crítico. Não, isso é o que a arte lhe inspira. E o interessante que ela observou é que você transfere isso para as outras disciplinas, ou seja, você leva isso para a sua vida, né? Bom, pegando esse exemplo positivo da Hussen, tem um outro exemplo de Harvard, né? Um grupo de professor de Harvard, eles começaram uma disciplina que era para voluntários que quisessem, nessa disciplina, esses voluntários de medicina e odonto. E aí eles eram, durante a disciplina, eles faziam visitas a museus, e aí eles falavam assim, olha, agora você vai olhar esse quadro aqui, e você vai fazer uma descrição minuciosa do que você está vendo nesse quadro. Então, eles fizeram várias vezes esse exercício de análise crítica de um quadro, tá? E aí, o que eles observaram? Eu vou falar sobre os que eram estudantes de medicina. Nos estudantes de medicina, quando foram para a clínica, olha que interessante. Eles observaram que esses estudantes que fizeram o curso de análise de obra, eles foram muito mais capazes, observem aqui, de relatar detalhes numa entrevista com o paciente. Quando eles foram analisar o paciente, eles relataram muito, mas muito mais detalhes. E sabe por que isso é importante? Porque quanto mais detalhe você capta do seu paciente, a probabilidade de você chegar a um diagnóstico correto é maior. E aí tem um outro trabalho deles na sequência que mostra isso, que não só os médicos chegavam a um diagnóstico mais correto, mas como eles tinham muito mais certeza, né? Porque muitas vezes, imagine, médico, olha, eu acho que pode ser. Não, eu acho que é isso aí. Eles tinham muito mais certeza no diagnóstico deles. E tem uma coisa muito interessante também que eles mostram, porque eles têm uma série de trabalhos, e esse trabalho deles saiu de Harvard e tem várias universidades dos Estados Unidos hoje em dia. Esse trabalho, não, essa disciplina. O que eles observaram também é que os pacientes tinham muito mais empatias por esses médicos. Por quê? Tem uma pessoa ali interessada em você, querendo saber sobre você, questionando, isso passa para o paciente uma interpretação de interesse. E aí é óbvio que o paciente responde com uma empatia maior. Então, observe que uma simples aula, quão positivo foi para depois a prática clínica desses médicos, ou seja, a humanização do ensino universitário, que hoje em dia muito discutido. Bom, eu citei esses exemplos aí lá de Harvard e de outras universidades, da Rússia, mas tem N exemplos de como a arte ela pode ser utilizada em sala de aula, tá? E aí desculpa, eu voltei. E aí, então, dentre esses, até para nossa felicidade, semana passada o nosso trabalho, esse da Fisioarte, foi aceito para publicação nessa revista sobre educação da Sociedade Americana de Fisiologia, né? Para nossa felicidade. E achei muito bacana porque o comentário dos referis foi muito positivo, assim, em relação ao nosso trabalho. Bom, agora eu vou começar a dar exemplo para vocês de como eu comecei pensando em tudo isso, em como a arte ela pode trazer todos esses sentimentos positivos. Será que eu trazendo arte para minha sala de aula, eu não poderia transferir esse sentimento para a fisiologia, assim como fez Hussen, que depois viu que a aula de arte dela trouxe benefício na aula de matemática, de inglês. Será que eu não ia conseguir? Será que eu consigo transferir isso? Bom, eu comecei inicialmente citando arte nas minhas aulas. Esse é o primeiro áudio que eu vou colocar. Aí vocês me falam se estão ouvindo ou não. Só que vocês, por favor, falem, porque eu não tenho acesso ao chat, tá? Bom, e aí então, numa aula de mecânica respiratória, tá?
A mecânica respiratória, você vai estudar movimento do pulmão, a ventilação, né? Inspiração, expiração, quais são os músculos envolvidos nesse movimento, como ele se dá, né? Então, é mais ou menos isso que a gente estuda na mecânica respiratória. E os alunos consideram muito difícil. Inclusive, tem vários estudos mostrando que dentro da fisiologia, a fisiologia do sistema respiratório é um dos tópicos da fisiologia que os alunos têm mais dificuldade, e dentro da fisiologia respiratória é a mecânica respiratória. Por quê? Porque para entender como o ar entra e o ar sai, isso envolve pressão, sabe? E aí o pessoal já fala, ixi, vou ver coisa de pressão, tem que fazer conta, tensão superficial, que envolve química, física, e aí e os alunos começam a achar um pouco difícil. E aí, talvez, para amenizar isso, trazer uma certa simpatia à mecânica respiratória, eu sempre começo a aula citando um poema do Manuel, que tem o nome do pneumotórax. Pneumotórax é porque quando você vai estudar a mecânica respiratória, há uma interação entre o pulmão e a caixa torácica, na inspiração e na expiração. Bom, e é um equilíbrio. Quando você não está com movimento respiratório, inspiração e expiração, há um equilíbrio entre as forças do pulmão. O pulmão e a caixa torácica possuem forças elásticas. Então, há um equilíbrio entre essas forças no repouso, tá? A característica elástica do pulmão sempre vai fazer com que ele tenha tendência à retração. E a característica elástica da parede torácica faz com que ela tenha tendência a expandir. Só que essas forças que são contrárias, elas se equilibram. Então, eu tenho entre a parede torácica e entre o pulmão uma pressão intrapleural que equilibra essas forças, que é o equilíbrio dessas forças. Quando entra ar no interior ali, no espaço entre o pulmão e a caixa torácica, eu quebro essa tensão entre essas duas forças, e aí cada um vai tender a sua propriedade elástica. O pulmão contrai e a parede torácica expande, que é o que a gente vê aqui no pneumotórax, tá vendo? Isso pode acontecer numa infecção, quando você altera a pressão intratorácica, ou grande parte dos pneumotórax é por objetos perfuro-cortantes, como facas, né, ou coisas assim. Então, observe aqui, o pulmão contraiu, porque a força elástica dele é para contração. E aí eu começo, então, falando exatamente sobre esse poema do Manuel Bandeira, chamado Pneumotórax, que eu vou, na verdade, a primeira vez eu achei isso ontem no YouTube, essa joia, que é o próprio Manuel Bandeira recitando o poema dele. E aí vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá? Eu não ouço. Não, Não tá muito legal, assim, não tá muito legal. não dá para ouvir? Sai um som, Não. mas não dá pra entender, pelo menos pra mim. Ah, então, bom, então eu vou falar o poema. Uma pena. Pois eu vou tentar resolver isso. Mas o poema diz assim, ó: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico, diga 33. 33, 33, 33. Respire. Bom, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Bom, então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Não tem jeito. Bom, então eu trago esse poema antes de falar do pneumotórax, porque eu acho que traz empatia com o aluno, com a mecânica respiratória em si, e aí talvez ele não ache tão complicado. Então, por isso que eu sempre falo esse poema inicialmente. Uma outra coisa que eu costumo fazer também é quando vou numa aula de parto e lactação, eu gosto muito de contos mitológicos. Então, para falar sobre
lactação, eu uso esse conto como exemplo. Geralmente eu termino a aula com esse conto, a aula de parto e lactação. E aí eu conto sobre o mito de Héracles ou Hércules, né, que aqui está como um bebê, vocês podem observar. E aí ele tá, Hermes, que é o pai de Hércules, né, que teve o filho com uma amante, ele era casado com Hera, também uma deusa, mas ele teve o Hércules com a amante. E aí, para que ele virasse também um deus, né, e a gente sabe, tivesse poderes, né, como a gente bem conhece da história de Hércules, ele deveria mamar do leite de Hera, mas Hera tinha pavor de Hércules, porque ele era o fruto de uma traição. E aí o Hermes esperou que a Hera estivesse dormindo e foi lá e colocou o Hércules para mamar. E aí, durante a mamada, ela sentiu e pegou e afastou o Hércules dela. Quando afastou, ela fez isso de forma abrupta, jorrou leite por toda a galáxia, e houve então a formação da Via Láctea. E aí eu termino então a aula contando e mostrando esse quadro aqui, representando esse conto mitológico. Ainda sobre parto e lactação, quando eu contei essa história, né, na aula, e achei interessante porque foi inspiração para os alunos na fisioarte. Nessa fisioarte, que foi a última que nós fizemos, nós tínhamos como tema Cândido Portinari. E aqui está o quadro do Cândido Portinari, né? E aí foi inspirado a posição, né? Esse aqui é o menino com o pássaro, foi inspirado numa mulher que estava aqui, como chama esse ato mesmo, de se ordenhando, né? E aí a gente pode ver aqui o leite jorrando. E o quadro em si foi baseado, então, nessa história do Héracles e a formação, a origem da Via Láctea. Bom, outro exemplo que eu uso muito, eu dou aula sobre visão, né? E eu uso bastante o próprio Monet, que eu usei lá no começo. Essa aqui é a ponte japonesa, que ele era um impressionista, ele pintou vários quadros dessa paisagem, dessa ponte japonesa, e acredita-se que o Monet, por ficar horas e horas, né, na natureza, no sol, olhando diretamente para o sol, isso tenha promovido nele, ou tenha agravado a condição dele de catarata, né? Isso faz com que você tenha uma visão turva, porque as proteínas que fazem parte do cristalino, elas se desnaturam, e aí altera toda a reflexão que você tem dos raios solares para chegarem até a região de foco na retina. Isso faz também com que a pessoa, além de ver de forma turva, ela perde as cores, ele passa a não perceber as cores de forma adequada. Então, a gente vê aqui, ó, vários quadros do Monet pintando da mesma paisagem que eu disse aqui, que traz essa primeira serenidade. Então, esse aqui é um exemplo que eu uso na aula para a evolução aí da catarata. Fica bem nítido, então, que quando você é acometido, né, dessa condição, você tem dificuldade para ver cores, e você tem dificuldade para ver contornos, e a visão fica muito túrgida. Bom, um outro exemplo também que eu trago sempre na aula, eu também dou aula de audição, e eu trago o exemplo do Beethoven. Eu trago o exemplo do Beethoven, e aí trago uma frase dele que eu acho bem bacana. Todo mundo sabe que o Beethoven ele perdeu a audição em determinado momento da vida, e isso foi para ele, assim, motivo de depressão mesmo, porque ele era um artista, um músico, imagine só, que não podia escutar, né? Inclusive tem alguns relatos de como quando ele compôs a Quinta Sinfonia, ele já estava com perda auditiva, e tem vários relatos de como ele fazia para poder interpretar as notas, né?
E aí ele diz assim, ó, mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero. Só a arte me amparou. Eu acho tão bonito quando ele fala isso, só a arte me amparou, porque ele não desistiu da música, mesmo com o problema auditivo, com a perda total da audição, ele continuou compondo, né, e continuou tentando perceber os sons, as notas musicais. E eu até pulei aqui também do Monet, que ele diz também, ó, quando quando um cantor perde a voz, ele se aposenta. Também o pintor que não enxerga deve abandonar a pintura, mas isso eu sou incapaz de fazer. Eu acho bonito trazer isso para a aula, para ver essa relação desses artistas com a arte, né? Como eu nasci para fazer isso, e eu não sei ser a não ser isso, né? Eu acho muito bonito isso. Bom, aí um outro exemplo que eu trago também na aula, quando eu dou a aula sobre o sistema endócrino, eu falo dessa glândula aqui, né, da suprarrenal, e a suprarrenal, aqui é um detalhe dela, ela tem várias zonas que são diferenciadas por hormônios diferentes que são produzidos, pela histologia, pelo número de células, e aí numa dessas zonas, a produção, então, na zona fasciculada, né, a produção do cortisol. O cortisol, dentre outras coisas, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele é muito utilizado, né, a gente toma aí quando tem algum problema, eu, por exemplo, quando tenho problema respiratório, infecção, coisas assim, usa-se muito corticoide, né. Bom, e aí então o médico utilizou o cortisol para tratar a artrite de um dos seus pacientes, um argentino chamado Raul Duff, que era um artista. E aí ele, quando, imagine só, com artrite, ele era incapaz de pintar, porque tinha muita dor, e aí quando ele se viu livre dessa dor e pôde pintar novamente, ele homenageou o médico dele com esse quadro chamado La Cortisona. Bom, eu uso também muito os desenhos anatômicos que se tem, não só do Leonardo da Vinci, mas tiveram outros anatomistas e fisiologistas que faziam desenhos anatômicos e ilustrativos, né, que era como se fazia ciência antigamente, se fazia ciência por observação, então eles tinham que anotar e desenhar aquilo que eles viam, e aí teve o Leonardo, que é o ápice disso, que ele fez disso uma grande arte, né? Os desenhos dele eram perfeitos. Tem desenhos que não eram tão perfeitos assim, de alguns anatomistas e fisiologistas, mas o dele tem outro também, Vessálios, que tem desenhos muito bonitos, muito ilustrativos, que são verdadeiras obras de arte. E aí eu trago aqui um dos desenhos do Leonardo. E esse aqui também é a cópia de um desenho do Leonardo, quando eu disse que o João é um artista. Esse aqui é bem conhecido, né, essa criança no útero, né, esse desenho do Leonardo da Vinci, essa cópia aqui perfeita, foi feita pelo João, em um trabalho que eu passei quando ele cursou fisiologia, sobre parto e lactação, a capa do trabalho dele era essa aqui. Bom, eu uso também essa figura quando vou dar aula sobre sistema reprodutor feminino. Essa figura aqui, me desculpe, esse quadro aqui é do Lucien Freud, que é filho do Freud, né? Ele foi pintor, e ele tinha essa mulher que eu esqueci o nome agora, mas ela era a musa dele, e foge completamente ao padrão estético dos dias atuais, né? E aí eu acho interessante trazer isso, porque eu começo para falar do sistema reprodutor feminino e já trago essa reflexão para os alunos em relação ao nosso padrão de estética atual. É claro que isso não tem a ver com a minha aula de fisiologia, mas eu acho importante trazer essa reflexão, mesmo que seja num quadro só, e não menciono, não abro questão, não quero quebrar tabu na aula, não é o objetivo, mas eu acredito que vendo quadros assim, o aluno possa refletir em relação a esses conceitos sociais. Uma outra imagem que eu uso também na aula de lactação, eu adoro essa imagem,
que é da Frida, né? Esse aqui é a sua ama de leite, que era uma índia mexicana. E aí você pode ver aqui, eu fico imaginando que a Frida tinha que ter um conhecimento anatômico, porque observe aqui, eu coloquei para que vocês pudessem ver, né? Ela fez um desenho perfeito dos ductos e alvéolos mamários aqui, né? Maduros, ficou muito perfeito o desenho dela. E eu uso nas aulas de parto para falar sobre lactação. E aqui, ó, reflexo, né? Da ejeção do leite. Uso também para ilustrar esse mecanismo neural que ocorre. Uso também esse quadro que eu gosto bastante, assim, é de um pintor brasileiro chamado Lucilo de Albuquerque. Esse quadro ele se encontra no Museu de Arte da Bahia e eu acho ele muito bonito. É aquela ideia de chamar ao pensamento dos alunos, né? Obviamente que eu não vou na aula discutir sobre o que foi ou o que não foi essas amas de leite, o contexto social, não vou criar polêmica na sala de aula, mas eu levo o aluno à reflexão, principalmente porque no nosso curso os alunos têm uma disciplina sobre disciplina étnico-racial, então eu acho bacana trazer essa, mesmo que de forma pincelada, essa reflexão para os alunos aqui, né, que a ama de leite está amamentando aqui, enquanto o filho dela encontra-se no chão. E eu acho muito bacana, eu vou voltar aqui, que a gente, claro, é influenciado por tudo que lê, que ouve, que, né, por exemplo, eu trouxe aqueles exemplos do Freud, porque é o que eu estou vivendo no momento, e é normal que isso aconteça, né? Eu me lembro que eu fui uma vez dando essa aula, eu estava lendo um livro chamado, bem famoso, Madame Bovary, e numa das fases lá do filme, quando ela tem a filha, ela tem uma ama de leite, e na verdade lá eles tinham o costume de, a criança nascia, né, na França, e século XVIII, e aí a criança ficava meses morando com a ama de leite e a mãe ia visitar. Lá a conotação era diferente, porque eles consideravam que uma dama da sociedade, o ato de amamentar não era um ato socialmente aceito, não era higiênico, então por isso que eles davam essa função a essas amas de leite, que eram, obviamente, pessoas mais pobres, tal, e que se submetiam a isso por uma questão econômica. E eu acho bacana porque eu cito isso na aula para ilustrar, para chamar a atenção dos alunos para a minha aula de fisiologia, e eu acho muito legal quando eu tenho o retorno do aluno que fala assim, professora, a senhora falou daquele livro, eu fui ler, eu acho tão legal, eu já tive vários, óbvio que não são todos, mas um que chega e fala isso para mim já é um ganho tão grande, porque eu entendo que eu posso influenciar ele de maneira positiva, além da fisiologia, né? Outro exemplo que eu uso também em sala de aula é esse quadro, que é desse pintor espanhol chamado Juan Carreno de Miranda. Tem vários quadros dele, mostrando essa menininha aqui, a Eugênia. A Eugênia, ela foi dada para a corte espanhola do rei Carlos II aos 2 anos de idade. Ela foi vendida e ela viveu lá, que esse quadro ele fez quando ela tinha 6 anos. Observem que a Eugênia, ela tem baixa estatura, ela tem ela é uma criança obesa para a idade, ela tinha 6 anos aqui, e ela tem outras características também, ela tinha uma leve comprometimento, tinha um comprometimento cognitivo, não era leve, um comprometimento cognitivo, microgenitália, ou seja, depois foram analisar e chegaram à conclusão de que a Eugênia, provavelmente, ela tinha deleção do cromossomo número 15, que é o cromossomo que vai determinar, então, o desenvolvimento do hipotálamo, ou seja,
a Eugênia tinha todo um comprometimento da função hipotalâmica, consequentemente da interação hipotálamo-hipófise. Então, por exemplo, a gente sabe que o hipotálamo, ele é responsável por nos dar a sensação de saciedade quando a gente come, né? Então, você não sai comendo de forma compulsiva, porque você tem mecanismos que te dão essa sensação de saciedade, né? Então, como ela tinha esse comprometimento do hipotálamo, ela não tinha esse centro da saciedade funcionando de forma adequada, então ela comia de forma compulsiva, ela tinha microgenitália, obviamente, a conexão hipotálamo-hipófise também, a hipotálamo-hipófise e órgão genital, produção dos hormônios femininos, que são importantes também para o desenvolvimento da genitália. Ela tinha hirsutismo, que é a falta de pelo corpo, que é também proveniente dessa comprometimento da liberação desses hormônios femininos, né, que é o hormônio liberador, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Ela não tinha estrias também, porque se não tem esses hormônios, não estimula o ovário de forma adequada, não tem produção de estrógeno e progesterona. Claro que isso não pode ser visto nessa idade de 6 anos, mas quando ela estava maiorzinha, né, na puberdade. O comprometimento cognitivo, provavelmente por conta da má interação entre hipotálamo, hipófise e tireoide, porque o hormônio T3, T4 produzido por essa glândula é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central, pós-nascimento, né? E aí ela tinha uma baixa estatura, que a gente sabe também que o hipotálamo e a hipófise são responsáveis pela liberação do hormônio do crescimento, GH. Então, eu uso esse exemplo, dá para explicar toda a interação hipotálamo-hipófise nesse quadro da Eugênia Valejo. Bom, e aí, como eu mostro esse quadro em aula, numa fisioarte, eu achei interessante que os alunos mesclaram, então, eu esqueci de dizer, mas esse quadro da Eugênia tem o nome de A Monstra Desnuda, e também esqueci de mencionar por que ela foi vendida, né, para a corte do Carlos II, porque naquela época, essas pessoas, era o costume da época que essas pessoas que tinham alguma anomalia do que era considerado normal, elas serviam para entreter a corte, tá? Bom, e aí, então, esse quadro, ela era chamada de A Monstra, e aí tem, então, o nome do quadro, A Monstra Desnuda. E aí eles fizeram uma interação numa escultura fisioarte, o tema era hipotálamo-hipófise, e eles fizeram, então, Davi é monstro, né? Esse aqui é o Davi do Michelangelo, é a forma perfeita, né, do corpo humano, junto com o da Eugênia. E eu achei muito bacana que aqui é como se eles tivessem feito levado a gente a pensar exatamente sobre isso, sobre o que a gente define, o que é definido como sendo um corpo perfeito ou não, né, levando a essa reflexão. Aqui também eu tenho, vocês vão ver quando eu dar aula sobre história do sistema cardiovascular, e aí já dei o exemplo do Leonardo da Vinci, cuja ciência dele era muito baseada na observação e no desenho que ele fazia daquilo que ele observava, então ele tinha várias técnicas para melhorar o desenho dele e aquilo que ele estava vendo. Então era um método científico, né? E eu acabo usando isso em sala de aula, peço para os alunos fazerem vários desenhos, porque eu acho que se você desenha, você aprende, né? E aí eu não cobro arte ou nada disso, eu não cobro perfeição nos desenhos, mas tem alguns alunos que gostam, e aí eu acabo me deparando, me surpreendendo com desenhos como esse aqui, né? Que tem aqui as costelas, aqui é o externo que une as costelas, esse aqui é o processo chifoide, e aqui é o diafragma,
né? Ficou perfeito esse desenho. O diafragma que tem um tendão central, 2 músculos formam esse diafragma, o costal e o crural, que a gente consegue ver bem aqui. Então, ficou um desenho extremamente detalhado. Ou esse aqui, por exemplo, do sistema renal, né? Que a gente consegue ver o glomérulo, aqui é a cápsula de Bowman. Esse aqui são os capilares, né, formando então o glomérulo, aqui ó, o túbulo convoluto proximal, a alça reta e a alça em S, aqui a alça de Henle, aqui o convoluto, o ramo grosso, né, aqui o convoluto distal, fazendo comunicação com a arteriolar aferente, que a gente chama isso aqui de aparelho justaglomerular, né, essa comunicação entre essas células, e aí aqui eu tenho, então, o túbulo coletor. E aí, seguindo toda a anatomia, isso aqui é a anatomia de um néfron, né, seguindo toda a anatomia de um néfron, tem aqui o sistema de vasos, sim? Então, assim, com certeza, o aluno que fez esse desenho, ele aprendeu muito sobre a fisiologia do sistema renal através desse desenho anatômico, porque facilita muito, né, se você faz esses desenhos para a compreensão da fisiologia. E aí, a gente faz, não só, eu tenho esse trabalho da fisioarte, mas também tenho um trabalho com eles com quadrinhos, então eu peço, olha, eles fazem, esse aqui é o sistema auditivo, né, aqui é a célula ciliar, a célula que transduz, faz a tradução do estímulo mecânico do som para estímulo elétrico, né, aqui a gente pode ver ela aqui, né, eles fizeram um desenho bem detalhado, aqui é o desenho do ouvido interno, onde essa célula se encontra, aqui. Aqui eu achei tão bonitinho que eles usaram aqui, era para falar sobre visão, e aí dando um exemplo, eu esqueci o nome desse personagem, esse é o Sullivan, esse aqui eu esqueci o nome. Esse desenho. Mike Wazowski. Isso. Ele usou o formato dele como o formato do olho para mostrar, dar um exemplo de pessoas que têm miopia, que é um alargamento do olho, né? E aí isso faz com que você tenha a visão, isso faz com que a visão, os raios, né, a incidência dos raios aconteça antes do local de foco da visão, antes da retina, né, por conta do formato do olho mais alargado. Então, achei muito bacana e muito criativo. E aí tem vários, esse aqui também era para falar sobre, achei muito bacana, eu até coloquei recentemente ele na nossa página lá da Fisioarte, falando sobre controle neural da pressão arterial, e acho importante porque é um assunto também que os alunos acham extremamente difícil, aí você mostrar isso em quadrinhos, claro que você não vai colocar nada muito detalhado ou complicado, mas isso já chama a atenção dele e já faz com que ele vá ler, né, quando vá se deparar com um livro aí de fisiologia, com uma outra visão, né, do que seria o controle neural da pressão arterial. E aí a gente usa aqui também desenhos, esse aqui foi o João que fez, como eu disse, o João é um artista, né, isso aqui é uma ilustração, eu acho que ilustração ajuda muito a compreender e também a memorização, estrógeno, isso aqui é do ciclo menstrual, né, estrógeno, progesterona, achei muito bacana aqui o que ele fez, o LH, que é extremamente importante, o pico do LH para a ovulação, aí a representação que ele fez disso, então eu acho bem legal, depois que você dá uma aula, você entregar essa representação para os alunos. Tem também alguns que eu faço, eu peço também para que os alunos façam vídeos, né, e esse aqui eu achei uma verdadeira obra de arte, e acho que vocês não vão conseguir também ouvir o áudio, mas ainda tem o detalhe da trilha sonora ser desse filme maravilhoso, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não sei se vocês vão conseguir, eu não vou passar o vídeo todo não, tá? Só um pedaço.
Então, assim, só para vocês verem, não sei se vocês conseguiram ouvir as músicas, mas depois eu posso passar esse vídeo para vocês. Eu não consegui colocar ele no YouTube, a gente tem um canal lá dos vídeos por conta dos direitos autorais, né? Aí eu não quis alterar porque eu achei que ficou fantástico com a trilha sonora que eles colocaram, e eles fizeram com massinha isso. E eu uso também, tudo isso eu uso nas minhas aulas, que os alunos fazem, né? Depois dessa aula sobre o ciclo menstrual, eu mostro esse vídeo. Bom, e aí depois de tudo isso, me veio a ideia de fazer as releituras de obra. E aí eu trago como exemplo, releitura é uma coisa muito feita em arte, né? Quem trabalha com arte sabe isso, aí eu trouxe aqui como exemplo a releitura que o Pablo Picasso fez desse quadro aqui, desse também pintor espanhol chamado Diego Velázquez. Então, aqui, esse famoso quadro As Meninas, esse aqui é o próprio Diego Velázquez, né? O quadro As Meninas, e esse aqui é a interpretação do quadro feito por Pablo Picasso. E aí, então, para vocês terem eu me inspirei, na verdade fui ler isso depois, mas foi minha inspiração posterior, essa frase desse filósofo chamado Foucault, que diz que a relação da linguagem da pintura, ela é uma relação infinita, ela é infinita, assim como Pablo Picasso pôde reler as meninas aplicando suas cores, sua arte, sua visão, o cubismo nelas, a gente também pode fazer reinterpretações aplicando aquilo que a gente aprende nas aulas de fisiologia. E aí eu tenho, o João já mostrou alguns exemplos e vocês já conhecem, eu só vou um pouquinho além. Uma vez, e vocês já viram vários exemplos, uma vez me perguntaram assim, bom, mas você faz tudo isso, mas os alunos aprendem? Eu, na verdade, nunca fiz uma avaliação, uma tipo antes e depois, ou um grupo faz fisioarte, o outro não faz, e vamos ver quem vai melhor na prova. Eu nunca tive essa preocupação, assim, porque eu sou... eu tenho uma filosofia de não me apegar muito à nota, porque já tive vários exemplos de alunos fantásticos, mas que tem, na hora de escrever, não se expressam muito bem. No laboratório, você tem muito desses exemplos de alunos que são extremamente bons numa coisa, mas na hora de escrever no papel tem problema, ou na hora de se expressar. Então, assim, eu acho que a nota não reflete necessariamente a aprendizagem. Então, talvez por isso eu não tenha feito. E o meu grande objetivo é despertar paixão, né, por estudar, bom, não fiz, né, e aí, mas eu penso assim, observem que essa releitura aqui do grito, que vocês já viram pelo João, os alunos chamaram de apneia, né, para fazer esse quadro, penso eu, ele tem que, e o tema era sistema respiratório, e eles caíram porque a gente subdivide o sistema respiratório, e eles caíram, então o tema deles foi quimiorreflexo, né? O quimiorreflexo, ele é ativado toda vez que a pressão parcial de oxigênio do seu sangue cai, porque para a função adequada das suas células, você tem que ter uma pressão parcial adequada, concordam? Para manter o metabolismo, o basal. Então, tem que sempre chegar a mesma quantidade de oxigênio para as células. E para verificar se a pressão parcial de oxigênio ela está sempre adequada, nós temos sensores que estão localizados tanto no sistema nervoso central, quanto na bifurcação da carótida, que é aquele vaso que é um ramo da aorta, que vai levar o sangue para o sistema nervoso central. Então, eu tenho quimiorreceptores no sistema nervoso central e os periféricos. Então, eles estão toda hora checando. Ei, a PO2 tá boa, sabe? E aí, quando ocorre da PO2 cair, eles são ativados, os quimiorreceptores. E aí, o que acontece? Quando o quimiorreceptor é ativado, essa informação é levada ao sistema nervoso central e há, obviamente, um aumento da frequência respiratória. Aí, precisa captar mais oxigênio e jogar esse excesso de CO2 fora, né? Porque se está com
baixo PO2, significa que tem alto PCO2, aumento do gás carbônico, e aí aumenta a frequência respiratória. Se eu aumento a frequência respiratória, está entrando mais oxigênio, eu preciso levar com uma maior rapidez esse oxigênio para os tecidos. Como que eu levo isso? Através do sistema circulatório. Então, tem também um aumento da pressão arterial, aumenta a frequência respiratória e aumenta a pressão arterial. Tudo isso é modulado por essa comunicação entre os quimiorreceptores e o sistema nervoso central, ou os quimiorreceptores que já estão no próprio sistema nervoso central. Bom, e aí então tem pessoas que têm a chamada apneia obstrutiva do sono. O que é isso? Geralmente ocorre, eu disse geralmente, ocorre em pessoas obesas com síndrome metabólica. Essas pessoas, todo mundo, quando vai dormir, relaxa a musculatura. E isso inclui relaxar a musculatura da via aérea superior. No entanto, como essas pessoas têm sobrepeso, quando elas relaxam, há um peso excedente na via aérea superior. E aí isso interrompe a entrada de ar. E essas pessoas têm apneia durante o sono, por isso que tem esse nome, essa doença chamada apneia obstrutiva do sono. E aí, durante o sono, elas acordam repentinamente. Eu esqueci de dizer, mas o quimiorreflexo determina aumento da pressão arterial, aumento da frequência respiratória e uma resposta comportamental, que a pessoa começa a procurar oxigênio loucamente. Então, ela desperta assustada. Por quê? Porque tem que respirar, né? E aí eles interpretaram isso. Diante de tudo isso que eu falei, para eles chegarem a essa conclusão de que esse rosto aqui de agonia, segundo o Edvard Munch, eles traduziram isso para um despertar após um episódio de apneia, eu acredito que tem que saber tudo isso que eu falei antes. Então, eu acho que eles aprendem fisiologia, né? Bom, e aí então a fisiologia... Hoje eu acho muito bacana que ela está indo além dela estar indo além dos muros da universidade pelo projeto de extensão, ela está indo para outras universidades. Tem uma professora lá da Unesp de Araraquara, a Débora Columbari, que também começou a fazer a fisioarte lá na faculdade de odonto. Ela deu o nome de Arte e Fisiologia na FOAR, né, Faculdade de Odontologia de Araraquara. Ela já está na 2ª edição. E aí tem uma professora também que me procurou, já tem umas 2 semanas, de Londrina, que ela viu lá a nossa página e ela ficou interessada em como que eu faço a fisioarte aqui, que ela também queria levar para os alunos dela lá em Londrina. Acho bem bacana isso. E agora eu vou começar a mostrar para vocês alguns exemplos bem rápido sobre, alguns até acho que o João já mostrou, sobre a fisioarte. Esse aqui, então, é um dos quadros da Frida, que eu disse que a Frida traz compaixão. Eu acho essa foto aqui tão bonita, né? Essa mulher na cama, e ela não abandonou. A arte a salvou, né? Eu posso dizer assim como salvou também o Beethoven, né? A arte salvou a Frida também. E aí ela fez aqui mostrando esse sofrimento dela, né, nessa situação. Ela fez, observem que ela está com vários pregos no corpo, né, ou acho que representando a dor que ela sentia, dor física, né, e eu achei bacana que os alunos, quando fizeram isso, a fisioarte, ela sempre vai além, os alunos sempre me impressionam, assim, me surpreendem, essa é a melhor palavra. Aqui eles fizeram a releitura, e observem aqui que eles fizeram, era sistema respiratório, e eles fizeram um pulmão colabado. E aí eu disse assim, mas por que vocês fizeram pulmão colabado? Ele disse assim, professora, é porque o ar, ele é tão importante, é o que nos dá vida, e a gente quis interpretar que é como se ela estivesse sofrendo tanto, que ela não tivesse vida, sabe, assim, eles quiseram representar esse sofrimento dela, como se tivesse falta de ar, né, e observem que eles fizeram sem o coração, para representar também essa dor, já que o coração é símbolo da emoção e do amor, né,
eles fizeram também Sem o Coração para representar o sofrimento da Frida. Vê que vai além da fisiologia? Eu acho isso muito bacana. Um outro exemplo também aqui era a Tarsila do Amaral. A Tarsila fez esse quadro chamado A Boneca, e observem que ela fez... isso foi interpretação dos alunos, depois eles procuraram, e eu também procurei, eu não encontrei essa explicação, mas a interpretação que eles fizeram foi que ela talvez tenha feito essa mulher com essa cabecinha e com esse saião para representar que naquela época a mulher era dada à reprodução, né? A mulher não tinha... A função social da mulher era essa, não tinha função além disso, né? Era para casar e se reproduzir e cuidar dos filhos. Não tinha nenhuma função intelectual que contribuísse além disso para a sociedade. E aqui eles inverteram, né? Eles fizeram, aqui era a glândula adrenal, eles fizeram no detalhe da saia, eles viram o formato da glândula adrenal, fizeram aqui a glândula adrenal em suas camadas, e inverteram, fizeram a cabeça da mulher maior do que a saia, né? Dando a entender que hoje, depois de muita luta, né, e ainda continuamos lutando, o feminismo conseguiu algumas conquistas. E aí esse aqui também foi, acho que foi da última parte de lactação, nós tivemos como tema, não é sempre que eu coloco tema, mas em duas ocasiões, como eu quis fazer com que os alunos tivessem contato com arte nacional, eu fiz Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Aqui é o original, e eles traduziram esse morro aqui, chamado a Favela, como Dois Seios. Eu achei muito legal, assim, essa leitura que eles tiveram, né, fizeram o detalhe e tal. Esse aqui é o detalhe do hipotálamo e hipófise para o reflexo, para a amamentação e o reflexo da ejeção do leite, né, e eu achei bacana que eles colocaram, eles disseram, professora, a gente pintou uma negra. Isso aqui é um protesto que a gente faz, porque você vê que grande parte das pessoas que moram em favelas, que estão nessa condição de subcondição, muitas vezes são pessoas negras, justamente por conta do preconceito que nós temos na sociedade em relação à cor da pele. Aqui também é outro, eu adoro essa representação que fizeram também do Cândido Portinari. Esse aqui era um homem doente, e aí eles representaram, fizeram aqui o sertão nordestino, né? Você vê aqui pela seca representada aqui, e aqui é uma mulher parindo, que seria uma representação da placenta, né? Ela acabou de abortar, na verdade, e esse aqui é a criança que nasceu natimorta, né? Aqui eles fizeram essa representação, aqui seria uma mulher lamentando o acontecido. Esse aqui era um padre que estava aqui, né, no local. Eu achei muito bacana essa representação, e para trazer para uma problemática de contexto social. Depois eles trouxeram isso para a fisioarte, mostraram alguns dados de mulheres que têm filhos, né, sem condição nenhuma assistência médica, em condições insalubres e sem nenhuma condição de atendimento médico hospitalar. E aí aqui eu tenho alguns falando sobre a fisioarte. Eu acho, tem várias pessoas, grande parte dos comentários que os alunos fazem ao final são comentários extremamente positivos sobre a fisioarte. Engraçado que teve um deles que eu vi que foi assim: olha, eu gostei, mas eu acho que não tem nada a ver essa coisa de fisiologia com arte. E eu peguei aquele comentário para pensar, claro, eu analiso cada um deles, os que são bons, bacana, mas esses que são mais assim, eu pensei, não, eu preciso mostrar, convencê-los de que existe sim, não é uma opinião minha, né? Por isso que eu vou contar para vocês a história do sistema circulatório, para vocês verem melhor. E aí a gente foi com a fisioarte
nas escolas. Então, nós começamos com uma exposição para os alunos do que a gente já tinha feito de fisioarte, e aqui nós fizemos essa exposição para alunos da primeira série até o ensino médio, e os alunos que mais participaram, mais gostaram, para nossa surpresa, porque eu não queria fazer, a dona da escola, a diretora da escola, aliás, que me pediu, eu falei, olha, eu não tenho experiência em lidar com criança, então, assim, eu gostaria de trabalhar só com os alunos do ensino médio. Ela falou assim, não, vamos fazer que você vai ver que vai dar certo. Aí eu confiei nela e eu me surpreendi demais, porque deu super certo. Eles participaram demais. O João foi um dos que participou, e a Francineide podem falar da participação dos alunos. Aqui a gente vê a criança, por um acaso é o meu filho, a criança que é curiosa, né, com um olhar de curiosidade, olhando essa representação aqui, nossa reinterpretação desse quadro. Aqui eu achei muito bacana, todos eles prestando atenção, né, na explicação do Guilherme. Esse aqui também você vê, a criança tem curiosidade, extrema atenção aos detalhes, né, do que a gente apresentou para eles, e eu adoro essa figura aqui, porque mostra o entusiasmo do Guilherme explicando para as crianças, assim também como esse rosto alegre aqui do Gabriel, ou seja, não só os alunos gostam disso, e se interessam e se envolvem, mas isso é o feedback que eles dão para a gente, faz com que a gente sinta-se extremamente motivado para fazer aquilo, e a gente faz com amor mesmo, sabe? Foi uma experiência, assim, muito positiva para mim lidar com essas crianças. E aí eu adoro essa história. Aqui é a negra, desculpa, eu já estou terminando, tá? Aqui é a negra, da Tarsila do Amaral. Como eu disse, como eu fiz a temática da Tarsila do Amaral, e o tema era glândula adrenal ou suprarrenal. Aqui, ó, eles fizeram a representação numa doença chamada de Addison, que foi o médico, né, chamado Addison, que foi o primeiro a descrever essa doença, essa condição, onde a pessoa, ela é uma doença autoimune e ela libera pouco cortisol e outros hormônios adrenais. Então, é representada, a pessoa, ela fica magra, extremamente magra, ela perde peso, principalmente porque o cortisol é um hormônio que vai modular a concentração de glicose no sangue, então ela perde, entre outras coisas, do sistema metabólico, ela perde peso, isso causa também, essas pessoas com doença de Addison têm muita dor de cabeça, então eles representaram com a negra com a mão na cabeça, tem muita insônia, porque o cortisol, ele modula o ciclo sono-vigília, então a pessoa fica com muita insônia, aqui representado pela cor mais escura, no contorno do olho, né, dessa releitura. E aí, e eu achei bem interessante, o que eu queria contar, era que quando nós fomos apresentar, os alunos chegavam e sentavam, tinha uns bancos aqui próximo, eles sentavam e ficavam esperando a gente chegar para mostrar, nós íamos um por um explicando para eles, por grupo. E aí o meu grupo chegou, era de meninos da 4ª série, deve ter uns 10 anos por aí, e quando eles chegaram perto desse quadro aqui, eles não me viram, e um chegou e falou assim para o outro assim, olha, é uma teta, aí o outro foi passando para o outro, uma teta, e aí eles davam aquela risadinha que escondia assim com a mão, né, e aí começaram a olhar a teta. E aí eu acabei monitorando esse grupo e fui explicar para eles, olha, a Tarsila, aí a gente tinha aqui embaixo, ó, o quadro original, tá? E aí eu fui mostrar, olha, a Tarsila fez esse quadro porque na época dela, ela foi amamentada não pela mãe, foi por uma ama de leite. Aí comecei a explicar a representação dessa mama, né, que a Tarsila colocou aqui. E eu consegui perceber no olho deles que a visão deles em relação a essa teta mudou completamente. Então, eu acho que foi, assim,
tão interessante, eu adorei essa experiência de ver que eu pude mudar a concepção dessa criança, não sei, em relação ao, não sei se é o nu, mas pelo menos em relação a uma teta, né? Oi. Posso falar rapidinho? Porque recentemente na nossa na Pinacoteca da Federal, né, nós temos a biblioteca, a gente realiza exposições também das produções dos artistas que a gente tem no curso de artes visuais. E a gente fez uma exposição de gravura Sim. e tinha também alguns nus. Uhum. E o pessoal da escola mandou uma carta para o nosso chefe de departamento falando que é um absurdo, que crianças foram ver a exposição e viram pessoas nuas. E já tinha uma mediação lá, um pessoal fazendo a apresentação da excursão e tudo mais, só que mesmo assim, várias escolas falaram que ia cortar o vínculo com a federal para essa coisa de visitação. Foi um baita bafafá, o pessoal não gostou de ver nu, então a gente luta muito contra isso ainda. Explicar melhor o nu artístico, Sim. como o corpo parece ser tão banalizado, né? Exatamente. É por ainda mais isso. com criança. Por isso que eu gostei muito dessa experiência, sabe? Que eu pude ver que eles começaram a ver diferente, não como uma coisa sexual, né? Porque eles têm 10 anos, estão começando com essa parte, né? De sexualidade e tal. E aí eu vi que mudou a visão deles, sabe? Então achei muito interessante isso. E eu tenho uma experiência que eu vivi. Eu fui a uma exposição do Andy Warhol. E aí quem o conhece, que é aquele das Marilyn Monroe lá, ele era fotógrafo também, então ele tem muita fotografia de nu, tem de pessoas transgênero, tem várias fotografias, né? E nesse dia que eu estava lá visitando essa exposição, tinha crianças tendo aula de arte. Então eu achei assim aquilo tão fantástico, porque a criança não vai ter a visão do nu como sexual, né? Porque a gente só vê o nu como sexual, vagina e pênis só tem essa conotação, né? Não. Então aquela criança ali, aquelas crianças que estavam, eu tirei uma foto, e aí a professora veio e falou, olha, são crianças, então eu falei, olha, desculpa, pode deixar que eu vou apagar, tal. Eu achei fantástico. Eu estava com o meu filho, que estava com 5 anos na época, e ele estava lá encantado, porque tinha como chama, umas performances para você fazer, ele lá encantado, de umas almofadas, lá ele lá. E eu entrei no quarto onde tinha várias fotos, e algumas fotos com homossexuais, tal, e de homossexualismo, tal. E o meu filho veio na sequência. E aí eu fiquei esperando que ele fosse perguntar alguma coisa, sabe? E ele olhou, saiu, não perguntou nada. E aí eu tive assim, gente, eu vejo assim, ele não, sabe? Então, quando você vê uma obra como A Negra, da Tarsila do Amaral, e vê sexualidade nisso, você vê assim, a criança não vê. E você vê assim, porque realmente você não teve esse contato com arte ou educação sexual na escola, né? Então, você tem uma visão, essa é a minha opinião, tá? Uma visão corrompida do que é o nu, ou limitada. Bom, isso aqui é mostrando, então, que nós fomos lá na escola, fizemos uma palestra, que é o João também falando da fisioarte, tivemos várias conversas com os alunos, aqui são eles fazendo a fisioarte, essa aqui é a professora de arte, que foi super entusiasmada com esse projeto, eles aqui trabalhando, fazendo processo criativo, e nós fomos além, nós levamos esses alunos para o laboratório também, esse aqui é o nosso laboratório lá na UFPB, mostramos para ele o que a gente faz, o que é ciência, né, qual que é porque nós percebemos, a gente passou um questionário para eles antes, e a gente viu que eles colocaram assim, ó, a ciência é importante? Mas por quê? Não sei. Então, a gente achou bacana levar eles lá para eles saberem, sim, que a ciência é importante para o dia a dia, mas por quê? O que ela pode trazer de benefício? Onde tem ciência no seu dia a dia, né?
Então, foi bem bacana a visita deles lá no laboratório. Aí aqui algumas representações deles, que eles fizeram. Esse aqui eu achei muito bacana, é o Henri Matisse. Eles fizeram essa releitura colocando um coração representando a doença de Chagas, então ele está com um tamanho anormal, anatomicamente anormal, por isso que veio essa minha ideia de fazer interação entre fisiologia e parasitologia. Eu achei fantástico, porque isso aqui são alunos, gente, do 2º ano do ensino médio, que fizeram isso. Esse aqui foram alunos do 1º ano do ensino médio que fizeram lindo essa figura que o João mostrou, e eu só estou mostrando ela de novo para mostrar aqui, ó, que aqui eles representaram, eles colocaram o coração como fonte dos sentimentos, né, que a gente faz essa representação simbólica, e aí cada flor aqui representando uns sentimentos, tem a ver com o sistema límbico, né, no sistema nervoso central, na verdade. Mas aí eles colocaram adrenalina, medo, felicidade, angústia, ansiedade. Eu achei muito bacana, porque são meninos que têm 15 anos. Eu achei tão bonito isso, né? E a minha visão mudou muito sobre os adolescentes, porque quando eu tive o primeiro contato com eles, é extremamente trabalhoso dar aula, explicar, sabe? E eu ficava, meu Deus, como o professor pode ter paciência com isso? Mas depois que eles fizeram me apresentaram essas releituras, a minha visão mudou completamente. Eu vi que eu estava com um certo preconceito com esses alunos, que a gente fala, adolescente é chato e tal. Mas eu vi que eu estava enganada. E aí, assim, para terminar, esse aqui são algumas, eu achei muito legal, porque no isolamento aí tem várias hashtags que vocês podem colocar de releituras, né? Eu achei tão bonitinho, esse aqui é Renoir, né? A menininha, mimosa. E aí tem várias hashtags, tem alguns museus estimulando, né, para que você, no isolamento, faça uma releitura aí na sua casa de uma obra de arte e mande a foto para eles. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre reinterpretação, e eu termino com várias reinterpretações das meninas do Diego Velázquez, que eu comecei com o Pablo Picasso, mas termino com representação através da arte, fotografia, uma arte mais pop, colagem, Lego, até com Lego já representaram, já fizeram uma reinterpretação desse quadro, uma coisa mais humorística, trazendo mais para cartoon, né, os Simpsons, que é um desenho bem popular, e aí uma arte mais alternativa, um colorido, uma outra visão, e aqui de novo uma outra reinterpretação do Picasso dessa obra. E é isso, gente, eu termino então essa minha fala por aqui. E aí vocês podem, sim, eu posso disponibilizar, vocês podem tirar dúvidas, discutir, falar sobre as próximas etapas, ou falar sobre os grupos, o que vocês quiserem. E o João vai depois, no final, então, apresentar para vocês as etapas dessa atividade, que cabem a vocês, né? Sim, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Sim? Ninguém? Eu gostei bastante da apresentação. Que tá com eco, mas tudo bem. Eu já tenho um hábito assim, de ler muitas biografias por conta da área e tudo mais, mas desde a minha adolescência ali, e aí é bem interessante como essa relação do corpo mesmo influencia na execução da obra, né? O Manet mesmo, não é o Monet, ele quando vai atacar as sífilis dele, vai se espalhando pelo corpo, e ele fica com o pé com gangrena, ele tem que fazer a cirurgia. Ele muda os temas que ele abordava, então ele para de fazer mulheres, as modelos também, ele quando fica como fica mais expressivo na arte dele, ele dá mais atenção para as mãos. Tem muitos estudos sobre isso, e eu achei que o tema do seminário abriu mais os meus olhos para esse enfoque da mudança que ocorre quando
há uma doença em cima do artista e ele tem que driblar isso e como isso se manifesta na arte dele, né? É bem interessante o tema. E é belíssimo o trabalho, eu gostei bastante do que a Ação da Extensão está fazendo, é muito bonito, parabéns. Sim, obrigada, é verdade. Isso bem assim, é bem marcante em Beethoven, é até emocionante assim alguns trabalhos que eu já cheguei a ler, nunca li a biografia dele, mas alguns trabalhos que trazem falas dele, né, em relação a. Não, eu falo Goya é um pintor, que ele também ficou surdo, é Sim, parecido com a sim, história do Beethoven. sim. Mas eu queria concordar com você que é emocionante até ver, né? E mesmo a Frida, assim, né? Você vê, ela continuou pintando, mesmo frente a todas as dificuldades. É claro que essas pessoas elas têm um dom, né? Mas eu acho que aquilo ali também serve como uma terapia, uma válvula de escape, né? Uhum. Assim, no caso da Frida, eu acho que pelo momento que ela estava vivendo, já permitiu uma expressão maior de como ela se sentia até na situação médica dela. Eu acho interessante o caso do Manet e do Goya, em especial, porque eles estavam num momento que ainda não era muito comum essa expressão assim na arte, eles ainda estavam presos ou no impressionismo, então nos vanguardas e tudo mais, no barroco, e vai... Rembrandt também tem essa expressão bem forte na arte dele. É bem legal como esses artistas mais antigamente, com as limitações de mercado e tudo mais, eles ainda conseguiam se expressar, como eles se sentiam em relação a doenças e tudo mais. É um tópico bem interessante. Sim, muito legal. Que bom, aprendo muito também com vocês, viu? Não sou da área de arte, eu sou só uma pessoa curiosa e que gosto bastante, então eu aprendo muito, gente. Quando fiz esse, que foi Tarsila do Amaral, eu aprendi tanta coisa, tinha quadros que eu nunca tinha nem ouvido falar, que eles fizeram a representação da Tarsila, e depois eu fui, a gente vai atrás, né, tal. Então, assim, aprendo bastante com os alunos. O Portinari também, aprendi muita coisa. Então, assim, é bem bacana fazer isso, e o quanto a gente aprende. Sim, mais algum comentário? Senão a gente passa para o João, que vai fazer a apresentação. Vou tirar aqui minha apresentação, João. Acho que eu já tirei, né? Ou ainda está apresentando? Não, estou ainda, deixa eu tirar. João? Oi, Sim. professora. João vai reapresentar, então, para a gente os passos, né? Que cada Vou um vai ter que seguir. colocar aqui. João tá meio Robotron aqui para mim, tá? Tá sim, acho que é a internet dele, né? Tá. Eu acho que ele me mandou. Você... Sim, melhorou. Tudo certo? Tá aparecendo aí? A gente não tá vendo ainda não, mas o seu áudio melhorou bastante. Deve ser a internet. Oi. Oi, dá pra ouvir, mas às vezes fica mudo. Tá Estamos ouvindo, aparecendo? João. Sim. É porque teve gente que entrou recentemente, aí eu falei com a professora para explicar novamente aos que entraram, para revisar como é que vai ser o nosso cronograma.
porque tinha uma pessoa no meu grupo que não perdeu a primeira aula. Então, só para refrisar de novo, revisar, no encontro passado, eu apresentei a fisioarte, como ela como ocorre essa conexão arte-ciência, e mostrei alguns exemplos. Hoje, a professora Josiane, ela mostrou, deu uma aprofundada a mais sobre o ensino da fisiologia através da arte e mostrou outros exemplos da fisioarte. Em seguida, no nosso próximo encontro, a Francineide, aluna da pós, na UFPB, vai dar uma introdução ao nosso sistema cardiovascular. Depois, a professora Josiane vai voltar novamente, só que com uma aula sobre a história do sistema cardiovascular. Dia 13/8, a gente volta novamente com a professora Josiane, que vai dar uma aula sobre o sistema circulatório, só que envolvendo mitos, arte e ciência. Continuando, teremos uma aula para analisar obras famosas, tanto do ponto de vista artístico como científico. Após essa aula, teremos um momento para trocar ideias, sugestões, dúvidas sobre as obras e a fisioarte do sistema cardiovascular que vocês estão fazendo. E, por último, por fim, a gente vai se reunir em datas determinadas para uma exposição online da fisioarte de vocês. Mais na frente, eu vou explicar agora como é que vai funcionar. Então, vamos ter uma aula sobre o sistema cardiovascular, 2, na verdade, para deixar vocês por dentro do assunto. Depois, a gente vai formar os grupos no WhatsApp, como já está sendo montado em alguns, e vocês vão começar a pesquisar qual obra de arte irão usar para releitura, ou se vão fazer uma obra autoral. Dentro desses grupos, vocês vão discutir ideias relacionadas à aula de fisiologia cardiovascular e decidir qual parte desse tema vocês vão representar na releitura. Se é anatomia, doenças fisiopatológicas, entre outros temas. Aí vocês vão ter que escolher um artista, uma obra, e tudo isso pode ser discutido durante o curso ou na aula que vamos ter especialmente para essas discussões. Que vai ser lá no dia 13/8. No dia 20/8. E vocês vão, sobre a releitura, vocês podem deixar a criatividade de vocês fluírem, podendo ser uma pintura, um quadro, podendo ser uma pintura, um quadro, um desenho, um recorte, da maneira que vocês acharem melhor de se expressar. Aí todos têm que participar? Não tem como todos participarem. Então, se no grupo tiver alguém com uma aptidão maior, pode ser aquele que fica responsável pela criação da obra, mas sempre com a participação de todos. Mas, como a gente já viu, né, pode ter mais de uma obra dentro do grupo. Sem problema nenhum. Aí, no dia estabelecido para a apresentação, e dentro de um tempo determinado, até 15 minutos, vocês vão apresentar um PowerPoint. Nesse PowerPoint, vocês vão mostrar o que vocês abordaram da fisiologia cardiovascular na releitura, ou na obra original, falar sobre o artista da obra original, por exemplo. Escolhi uma obra de Michelangelo, logo vou falar um pouco sobre ele. Falar sobre a obra original que vocês escolheram. Por exemplo, o que o autor quis representar com essa obra. Em seguida, vocês podem mostrar o processo criativo de vocês, fotos, vídeos, até chegar na obra concluída. Mostrando o que está representado na releitura. Há alguma relação da obra original com a releitura? Se tiver, vocês podem também abordar na apresentação. E, por fim, vai ser um preenchimento de um formulário online para vocês avaliarem o curso. E aqui tem um exemplo de apresentação, onde os alunos do sistema, com o tema sugerido que foi o sistema digestório, eles começaram fazendo uma abordagem geral do sistema digestório e depois foram afunilando, falando sobre as partes fígado e vesícula biliar, fígado e pâncreas, e entrando no tema deles, que eles escolheram, que foi o transplante de fígado em vivo. Depois disso, eles falaram um pouco sobre o artista, falaram sobre a obra, que eles se inspiraram, usaram como base para a releitura, mostraram o processo criativo, apresentaram sua obra e fizeram a explicação do que conceitos fisiológicos dentro da obra, da releitura deles, e as referências. E só isso mesmo que eu queria mostrar para quem perdeu o primeiro encontro.
Sim, ótimo, João. Só para passar para o pessoal que vai ter um dia que nós colocamos lá das discussões, que eu vou pedir para vocês virem, já que é o dia que o João vai fazer a análise de uma obra de arte. Nesse dia, eu vou pedir para vocês já virem com a ideia. Olha, professora, a gente vai fazer a releitura desse quadro, e a gente vai fazer desse jeito e vai representar a fisiologia do sistema cardiovascular, nós vamos representar artérias e veias, nós vamos representar capilares, não, a gente vai representar aqui, vocês escolhem dentro do que vai ser apresentado da fisiologia cardiovascular, um tema ali dentro do que foi apresentado, não precisa ser toda a fisiologia cardiovascular, mas um aspecto dela, tá? E aí, nesse dia, vocês já vão me apresentar, me falar, olha, nós vamos, para eu poder organizar e ajudá-los nisso. Por exemplo, porque tem pessoas, eu quero representar a anatomia cardíaca, aí o outro vai falar, eu também. Aí eu preciso ver, porque como vocês vão fazer um PowerPoint para explicar a obra, a fisiologia em si, para não ficar repetitivo, já que dois grupos vão trabalhar com a anatomia cardíaca. Aí eu divido, eu falo, olha, você pode falar, por exemplo, do retorno venoso, ou você pode falar da anatomia em si, ou o outro vai falar da contração cardíaca, tá? Tudo dentro da anatomia, então eu divido, para não ficar repetitivo, tudo bem? Então isso você já tem que trazer, não a obra em si, mas a ideia dela já tem que estar no dia que o João for dar aula para vocês sobre a análise de uma obra de arte, tudo bem? E sim, a gente pode disponibilizar, né, João, esse slide seu lá no grupo, para o pessoal ter uma ideia, tá? Tá bom? Se vocês quiserem, fica tão bacana que nem eles fizeram, indo tirando foto do processo criativo, tal, fica bem legal na hora para colocar na hora da apresentação. Bom, é isso. Tem mais alguma dúvida? Senão a gente já conversa no grupo aí durante a semana, mas se encontra na próxima quinta-feira. Tudo bem? Então tá, acho que é isso. Tchau, gente. Até a próxima semana. E aí, qualquer dúvida, estamos lá nos grupos. Não esqueçam de formar os grupos, tá? Quem agora, acho que agora a gente já pode, né, começar a fechar os grupos. Eu anotei, eu vou colocar lá no grupo que já estão formados. E aí, quem ainda não tiver o grupo, vai puxando a fila ali para formar os outros grupos, tá bom? Um abraço, tchau.